Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Linguística Funcional Integra, um projeto do Grupo de Estudos em Funcionalismo. Eu sou Armando Araújo, doutorando em Linguística da Universidade Federal do Ceará, e nesta temporada do nosso podcast nós abordamos o 8º Simpósio Internacional de Linguística Funcional, o SILF, que ocorrerá nos dias 7, 8 e 9 de outubro de 2026 na Universidade Estadual do Ceará, em Fortaleza. E para o episódio de hoje, nós recebemos a professora doutora Lúcia Rotava, que possui mestrado em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutorado em Linguística Aplicada pela Universidade Estadual de Campinas e pós-doutorado em Linguística Aplicada na University of London. Atualmente é professora associada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atuando na graduação e na pós-graduação. Atuou como professora da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul e professora lecturer no Birkbeck School da University of London. Tem experiência na área de letras, com ênfase em língua portuguesa como língua materna estrangeira, atuando principalmente nos seguintes temas: leitura e escrita, gêneros discursivos e interação sob a perspectiva da linguística aplicada e da linguística sistêmico-funcional. Coordena o programa de Educação Tutorial, o PET Letras, e também é vice-coordenadora do Prof. Letras da URGS. Coordena ainda o Grupo de Pesquisa Sistêmico Funcional. Professora, seja bem-vinda ao nosso podcast. É um prazer recebê-la no episódio de hoje. Muito obrigada, Armando. É um prazer conversar com vocês. Aqui do Sul, tão longe, né? Mas, ao mesmo tempo, tão perto, porque falamos sobre coisas que nos interessam, teorias que nos interessam. Então, muito obrigada pela oportunidade. E vamos conversar um pouquinho sobre linguística sistêmico-funcional. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço, professora. Então, vamos lá, né, para a entrevista. Primeiramente, professora, aproveitando que a senhora falou já, né, qual seria o tema dessa entrevista, eu gostaria de perguntar à senhora o que é a linguística sistêmico-funcional, né, a LSF? Sim. Então, ela é uma teoria que surge na década de 60, especialmente por um autor precursor que se chama Halliday, né? Halliday, o Michael Alexander Kirkwood Halliday, né? E a partir de uma publicação específica, né, que é uma visão de linguagem a partir do uso. Então, tem um princípio que orienta essa teoria, né, que a língua é um recurso semiótico voltado para a produção de significados. E não apenas um conjunto de estruturas formais. Então, ele surge mais ou menos nos anos 60, quando é um movimento que passa a olhar a língua no uso, o texto passa a ser objeto. Então, o próprio autor, a sua teoria, ele vai partir de entender que a língua é um sistema aberto, né, de escolhas que elas vão emergindo dos contextos sociais e históricos, e aí deixa de ser muito mais um foco de uma descrição linguística para entender como é que é a relação do uso da língua entre a sociedade, a cultura, a língua, e essa relação é sempre materializada, esse uso é materializado nas práticas sociais e culturais. Então, é nesse contexto, né, nessa época, que surge com maior força, assim como outros movimentos que olham a língua a partir do uso. Então, ela prioriza, o estudo linguístico passa a priorizar a análise dos significados de um uso, especialmente com uma publicação de Halliday de 1978, né? E também aí tem um olhar também para a própria gramática, que você olha para ela de maneira diferente. Então, é uma teoria que olha para o sistema semântico, e, portanto, a gramática é interpretada a partir do sistema semântico. Então, o ponto de partida, o óculos que eu vou utilizar para olhar a língua é os significados e, portanto, o sistema semântico, né? Ela tem origem em 3 grandes correntes, né? De uma certa maneira, especialmente com Firth, né? Que considerava a língua como prática social.
e o próprio autor rejeitava essa separação rígida entre forma e função. Tem também uma origem no funcionalismo europeu, especialmente na escola de Praga, né? E um dos autores que a gente conhece é Jacobson. E aí é a partir dessas reflexões que surgem o conceito de funções, e depois, posteriormente, o próprio Halliday amplia para as 3 metafunções. E também tem uma forte relação com as ciências sociais, especialmente que concebe a linguagem como prática social, e tem a ver, então, com a ênfase do papel social ideológico. Embora Halliday, ao longo do desenvolvimento de sua teoria, deixa de lado um pouquinho, mas outros autores, especialmente como Fairclough, eles seguem essa função e propõem análise crítica do discurso. Então, assim, em linhas bem gerais, o que é a linguística, eu posso dizer, a linguística semifuncional é uma teoria que olha a língua como um recurso semiótico. É isso. Perfeito, professora. A senhora já comentou um pouco, né, mas de uma forma um pouco mais aprofundada, né, o que a LSF, a Linguística Sistêmica Funcional, estuda, professora? Então, eu, assim, vou elencar alguns aspectos que, para mim, dentro da teoria, são bem importantes, né? E eu listo 10 aqui, né? Que eu estou chamando de 10 princípios e que definem o que a gente chama de arquitetura da linguagem, né? Pensando uma arquitetura, pensando uma analogia um próprio edifício, ele possui uma arquitetura. Então, esses princípios, eles definem, né? Então, eu vou falar muito rapidamente de cada um deles, que é o primeiro princípio que rege, e por isso que eu posso dizer o que a linguística sistêmica funcional estuda, ela primeiro que a língua é como um sistema de significados. Então, eu vou olhar o foco da pesquisa, o foco do ensino, o foco de olhar o funcionamento da língua, é a língua como um sistema de significados. Então, esse é o primeiro ponto. E aí a teoria vai olhar e vai tentar entender, né, como que a organização da língua deriva das funções sociais que ela desempenha. Então, esse é o primeiro princípio que eu colocaria. O segundo princípio é entender que o sistema e escolha, né, o sistema da língua é uma escolha. Então, o termo sistêmico da teoria, ele vai indicar que a língua é uma rede de opções. E o falante tem à disposição, num determinado contexto comunicativo, numa determinada situação, com um determinado interlocutor, ele seleciona as opções linguísticas que ele tem à sua disposição, que ele utiliza pensando em quem são esses interlocutores, né? Então, obviamente, essas escolhas, elas nunca são neutras, né? Elas sempre refletem as intenções comunicativas, as relações sociais, os contextos de uso com implicações no sentido construído, né? Porque a gente tem que ver que a língua não é meramente um inventário de formas, né? Então, é sempre essa relação de função. Então, se eu tenho esse princípio de sistema de escolha, eu vou pensar que o estudo é sempre ver a relação do uso da língua, do propósito comunicativo e sua relação com o contexto social e de uso. Esse é o segundo princípio que eu elenco como objeto ou o que ela estuda. Um terceiro item tem a ver com qual é o conceito de estrutura na sistema funcional, estrutura e sistema. Então, são princípios interligados. A estrutura refere-se à relação sintagmática, e o sistema se refere à relação sintagmática. Então, se a gente pensar os princípios da linguística, eu posso dizer que a sistema funcional ela tem um ponto de partida, o paradigma. Porque no paradigma eu tenho as possibilidades de escolha, e essas possibilidades elas se tornam cada vez mais específicas. Então, sempre quando eu olho para um texto, eu vejo dentre as possibilidades que estavam à disposição daquele falante, quais elas escolheu. E essas escolhas, como eu mencionei, elas não são aleatórias, não são neutras.
Um outro princípio que eu coloco, que determina o que se estuda no sistema funcional, é que a gramática é um recurso semântico. Então, eu olho para a gramática a partir desse óculos que eu uso do significado, né? Porque as estruturas gramaticais realizam funções em contextos específicos. Um outro princípio que também né, orienta muito o que se estuda no sistema funcional é o princípio das metafunções da linguagem, né? E são três, a teoria se organiza nessas três metafunções, que a ideacional eu vou pensar como é que a experiência humana pode ser compreendida, representada, como as relações sociais são estabelecidas, como é que interage, né? E como o próprio discurso, o texto é organizado. Um outro princípio que é bem específico da sistema funcional e como nós concebemos é o princípio de estratificação, realização e instanciação. Então, primeiro entender que a língua tem diferentes estratos, mas um estrato tem uma relação com o outro. Por exemplo, eu estou olhando, eu coloco óculos para olhar a semântica, mas também eu tenho que ver a sua organização do ponto de vista dos outros estratos, né? A instanciação descreve a relação entre o sistema potencial e a realização das instâncias. Então, qual é o sistema potencial disponível e quais as escolhas que o falante utiliza, né? E aí, para entender, por exemplo, instanciação, a realização é sempre como os determinados estratos se concretizam. E aí, voltando à instanciação, o Halliday ele usa uma metáfora muito legal, que é a metáfora do clima e do tempo, né? Então, o clima corresponde ao sistema linguístico em potencial, mas o tempo representa as ocorrências textuais. Então, é uma metáfora bem interessante. O sétimo princípio, que é o contexto de situação ou as variáveis de registro, né? Acho que isso é bem interessante, porque eu vou estudar como é que um campo do conhecimento é construído, né, determinadas áreas do conhecimento, como é que eu trabalho lá na disciplina de geografia, como é que a linguagem funciona ali, né? Então, sempre eu vou olhar para um campo do conhecimento, vou olhar para quem está envolvido, quais são os interlocutores, que a gente chama, né, quem participa, quais os papéis, que posições sociais ocupam, e o próprio meio pelo qual a língua é usada, se é oral, se é escrita, se é formal, se não é formal, como é que é a organização discursiva desse texto. Um oitavo princípio tem a ver com o contexto de cultura e eu faço essa relação do contexto de cultura com os gêneros textuais, né? Porque o contexto de cultura engloba práticas sociais mais amplas e dali derivam os gêneros textuais, ou seja, nesse contexto que se escreve os gêneros textuais, porque aí eles surgem dependendo de uma demanda da cultura. Outro aspecto que eu acho que é um princípio que tem a ver, que eu acho que é bem interessante, tem a ver com as instâncias de realização, que é as instâncias da linguagem, que é o potencial, né? Que é as possibilidades que o sistema apresenta, é a instância, o uso concreto, né? E a própria norma, que a gente fala, que são os padrões que se consolidam entre o que é potencial e o que é uso. Um outro princípio, aí o último eu acabo aqui, né? Porque daí esses princípios vão determinar o que se estuda, tem a ver com a aprendizagem e a linguagem, né? Então, a gente entende que quando nós aprendemos uma língua, nós aprendemos ao mesmo tempo a agir no mundo, né? Então, isso faz com que a linguística sistêmica funcional ela tem um grande potencial para ser estudada, entendida e entender melhor os contextos educacionais, né? Então, esses princípios é que eu estou chamando de princípios que definem a arquitetura, eles têm esse movimento de evolução a partir dos anos 60, e cada década a gente pode, tem um autor que se chama assim, que faz um percurso, e que ele vai dizendo o que preponderou nos anos 70, o que preponderou nos anos 80, o que preponderou nos anos 90, né? Então, acho que é essa ideia de pensar e de descrever a complexidade da língua e da linguagem em múltiplos contextos. Acho que é esse o foco, o que ela estuda, é essas possibilidades a partir de um conceito central que a língua discute.
Acho que é isso, assim, esses princípios. Ok, professora. Seguindo, então, a senhora falou um pouco da LSF de forma geral, né? Mas quais são, aprofundou também sobre o que ela estuda, mas quais são suas linhas de investigação? Eu fiquei pensando sobre essa pergunta, né? Como é que eu poderia melhor explicitar para o público que é da área, mas também para um público que possa estar interessado em estudar esse sistema funcional. Na verdade, não é estudar esse sistema funcional, é entender como é que eu uso o funcionamento da língua nos diferentes contextos, especialmente no contexto de ensino. Então, eu, para tentar essas linhas de investigação, eu fui olhar quais são os autores precursores que discutem A, B ou C, né? Então, eu volto em alguns autores que eu acho que eles fizeram parceria com Halliday, né, que é o autor que desenvolve o sistema funcional. Então, eu trago alguns autores que eu acho que fizeram uma parceria e que ajudam a entender alguns aspectos ou algumas linhas de investigação. Um primeiro autor que eu acho que tem uma relação muito próxima com o que discute é a própria Razan, a Ruqaia Razan, né? E que ela, inicialmente, ela tem nos anos 70, nos anos 60, 70, um trabalho sobre coesão e coerência, mas que depois ela se volta muito mais para o desenvolvimento da linguagem infantil, porque aí para mostrar como é que a linguagem, que papel essa linguagem tem na construção da identidade social e cultural. Então, seria uma linha de investigação tentar entender o desenvolvimento infantil e a partir dessa altura. Um outro autor que eu acho central e que faz muito, né, desenvolve, amplia o sistema funcional é o Dean Martin, né? Que ele, de uma certa forma, fundou, que a gente, os que são da área, chamam de Escola de Sydney, né? E aí ele tem um viés muito mais voltado à educação linguística, então, e aí ele é conhecido pela teoria dos gêneros textuais, mas é pensar como é que a teoria poderia ser pensada para a educação linguística. Tem um outro autor que eu acho que tem essa linha, que ajuda a entender essa linha de investigação, que é o Christian Mathiesen. Ele trabalha muito com Halliday, ele amplia o que nós conhecemos da gramática, chamada uma introdução à gramática funcional, mas ele também tem vários trabalhos e contribuições para na área da computação, da tipologia das línguas, dos estudos da tradução, né? E acho que esse autor contribui muito nesse aspecto, e, por exemplo, a tradução pode ser uma das linhas de investigação. Tem dois outros autores que têm a ver com a multimodalidade, como é que a gente utiliza os princípios da sistema funcional para trabalhar com a análise multimodal, que é o Gunter Kress e o Theo van Leeuwen, né, que são os autores que elaboraram um material que se chama Gramática do Design Visual. Então, são linhas de pesquisa que têm esse viés sistêmico funcional, né? Então, eles trabalham muito com o conceito de multimodalidade e design semiótico. Tem um outro autor também que acho que amplia aspectos do sistema funcional, que é o Peter White, né? Que ele tem uma teoria chamada teoria da avaliatividade, né? E tem a ver, então, com os recursos linguísticos que permitem avaliar, posicionar, se expressar atitudes, né? Então, são categorias que permitem a gente analisar textos mediáticos, textos acadêmicos, e a relação que tem esses textos em termos de avaliação e posicionamento social. Estou quase terminando, tem mais 3 linhas de investigação que eu gostaria de salientar, né? Um que tem grande ênfase aqui no Brasil, especialmente para quem trabalha com ensino, que é o David Walls, que tem um programa que é um programa Ler para Aprender, né? Então, há muitas pesquisas sendo desenvolvidas aqui, e que é conhecido como pedagogia com base em gêneros e também uma contribuição para a educação linguística crítica. Na área computacional, as contribuições, assim, ponto de partida da sistêmica funcional, é um autor que se chama Michael Donnell, né? Então, ele traz algumas contribuições e ele contribui para o que a gente conhece na área
a respeito da linguística de corpos. Ou seja, usa programas computacionais para analisar grandes dados, né, grande quantidade de dados, a partir de uma análise automática, e aí entra discussões sobre inteligência artificial. E, finalmente, acho que a sistêmica funcional também é uma ferramenta, daí aqui descritiva e metodológica, para análise crítica do discurso, especialmente para que as pesquisas feitas por Fairclough, Flower and Kress. Então, eu, assim, diria que as grandes linhas que tiveram esse ponto de partida e são embasadas na sistêmica funcional seriam esses 8 itens dos quais eu salientei aqui. Ok. E, né, dando prosseguimento, né, falando um pouco mais sobre a linguística sistêmica funcional, que tipos de estudos podem ser desenvolvidos com a LSF, professor? Bom, a gente pensando em contexto brasileiro, a gente tem tudo para fazer, né? Ou muita coisa para fazer, porque a gente se utiliza de autores que fizeram seus estudos e pesquisas em outros contextos. E não é simplesmente você pegar os conceitos lá discutidos, as contribuições, os resultados, e fazer uma transposição para o nosso contexto, né? Até porque o uso real, o funcionamento da língua tem que ser a partir dessas observações. Então, eu acho que tem muito o que fazer, entende? Eu posso trabalhar eu posso usar com diferentes metafunções para olhar, compreender o funcionamento da língua manifestadas em diferentes experiências, valores, crenças, por exemplo, em contexto acadêmico, em contexto profissional, contexto institucional diverso, e entender como é que o contexto influencia as escolhas linguísticas, por exemplo, no discurso político, no discurso profissional, de diferentes áreas do conhecimento, porque muitas vezes a gente está muito ligado ao discurso que ocorre lá na sala de aula ou alguns recortes dele, né? Por exemplo, o campo da área de atuação profissional tem tudo para fazer. E aí também essa relação com línguas adicionais. Quer dizer, então, entender que no contexto brasileiro eu não posso simplesmente achar que nós somos um contexto monolíngue. Então, essa relação com a interação com as outras línguas. Acho que quando fala em gêneros textuais, a gente fica pensando que gêneros textuais tem só a ver com ensino. Não, tem a ver com como o conhecimento circula na escola, obviamente, em diferentes áreas profissionais, no discurso político, no discurso jornalístico, porque aí eu consigo ver como é que o ambiente semiótico, que eu estou falando isso, o contexto profissional é um ambiente semiótico, como é que impacta nas escolhas linguísticas. Acho que tem muito que a gente pode pensar em estudos a serem realizados, pensar a aplicação na educação linguística, no letramento, na formação de professores, é um aspecto que me interessa, até em função de atuar em diferentes cursos de pós-graduação, né? Acho que também a ideia dessa relação da multimodalidade com os letramentos digitais, né, na publicidade, nas redes sociais, nos materiais didáticos multimodais, e quando fala no letramento digital, é como é que você lê as imagens, e especialmente no momento em que essa dinâmica é muito, muito forte. E talvez uma outra possibilidade que a gente, né, não há muitos autores que desenvolvem muitas pesquisas, tem a ver com a linguística de corpos e com essa relação com a inteligência artificial, né? Então, eu acho que também pensar como é que isso funciona, como é que as diferentes modelagens, né, ou como é que o professor de línguas e o tradutor lida com os diferentes usos da língua em função da inteligência artificial e da linguística computacional. Uhum. É isso. Muito bem, professora. E para finalizar, né, a senhora já mencionou alguns autores brasileiros e de fora do Brasil também, né? Mas quais referências a senhora indicaria consultar para saber mais sobre o tema que nós abordamos, que a senhora abordou hoje nessa entrevista? Assim, Halliday a gente lê sempre. Uhum.
Então, eu acho que isso em Leitura diferentes obrigatória, né? momentos, né? Tem alguns textos mais clássicos que dão uma introdução ao sistêmico funcional, que é um texto da Eggs, 2004, e um texto de Thompson, 2014. Mas aí, em inglês eu tenho dificuldade, então eu posso ler um texto em espanhol, que é um texto de Dil e Fernandes, 2028, e eu tenho um texto também que é de Fuser e Cabral, que são as noções mais gerais, especialmente, né, quais são os princípios gerais, né? E aí, claro, de repente, eu quero ler para entender o impacto do trabalho de Halliday. Então, tem o texto de Martin, 2013. Esse é um livro bem interessante, que ele traz uma série de entrevistas de Halliday. E aí, Halliday fala de ensino, fala de outros aspectos que nos textos publicados pelo próprio Halliday não aparecem. Então, é um livro organizado por Martin, que Interview of Halliday, alguma coisa assim, o livro, né? E aí também tem um outro material em espanhol, que é também um livro organizado e que dá diferentes olhares para a teoria, que é de Gil Navarro e Luke, em 2017. Eu posso depois, de algum momento, deixar as referências com vocês, né? Também acho que ler a gramática de Halliday, aí pode ler qualquer versão, né? A primeira é de 85, depois a primeira é de 85, 94, 2004, 2014. Então, acho que para entender gramática tem que ler esse material, né? Acho que para entender questões de ensino, talvez, o que são gêneros sexuais, talvez leria Martin Rose, que é Gender Relations. Um outro texto para entender um pouquinho assim sobre, eu quero saber sobre o programa Ler para Aprender, eu vou ler Rose em março de 2012. E aí tem autores em contexto brasileiro, por exemplo, o Vian Júnior, que é um professor da Universidade da Unifesp, em São Paulo, tem uns textos bem interessantes desse autor. E Fuser 2018 também traz esse construto das práticas de ensino, da relação entre gêneros textuais e a pedagogia. E aí, claro, nós temos um site, né, aqui do Grupo SAL, que é Sistema, Ambientes e Linguagens, que é hospedado na Universidade de Santa Maria. Nesse site tem várias, né, ele acolhe ou tenta reunir as publicações, tanto do ponto de vista das publicações desenvolvidas em programas de pós-graduação, como em pesquisas, artigos, publicações. E tem um próprio site do meu projeto de pesquisa, que eu desenvolvo aqui na URGS. E eu acho que era isso. Em termos assim mais gerais. Mas com certeza, quem se interessar pelo tema, né, a senhora deu vários autores, direcionamentos de sites também, né, os grupos de pesquisa, né, o SAL, por exemplo, o seu grupo de pesquisa também na URGS. Com certeza, quem se interessar consegue chegar, né, a esses materiais, né, Perfeito, esses sim. campos de fomento sobre a teoria. Né? Pois, professora, eu gostaria de agradecer novamente a senhora ter aceito o nosso convite para participar do nosso podcast, tá bom? Foi um prazer enorme recebê-la aqui hoje. E também gostaria de agradecer aos nossos espectadores e ouvintes por nos acompanharem até este momento. Então, eu que agradeço pela oportunidade e são bem-vindos a virem aqui no Sul. Ainda não está frio. Quando quiserem, o meu contato também é fácil de encontrar nas redes sociais ou pela própria página da universidade. E são muito bem-vindos para a gente trocar algumas ideias, para ter acesso ao material. E muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, professora. E até o próximo episódio, pessoal. Muito obrigada. Tchau.